Economia no contexto certo. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindo a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. Essa semana foi marcada pela volatilidade e pela volta de aversão a risco. A Bolsa Brasileira acabou terminando com 1,3% de queda e terminou a semana aos 96.999 pontos. Quase 97 mil pontos. E o dólar, por sua vez, terminou cotado aos R$ 5,56 e na semana subiu 3,20%. Essa semana foi marcada pela forte aversão a risco e a preocupação devido ao avanço do coronavírus lá na Europa, a preocupação de que volte a desacelerar as economias reinou entre os mercados financeiros. Toda aquela alegria que a gente estava vendo da recuperação em V se transformou numa preocupação que a segunda pernada para um W pudesse estar vindo. A Bolsa da Europa caiu 3,7% essa semana. O petróleo caiu pela terceira semana em 4. Não foi 3 semanas seguidas de queda, mas caiu 3 semanas nas últimas 4. Então, a preocupação de que novos isolamentos possam acontecer, principalmente no Reino Unido, na França e na Espanha, trouxeram aversão a risco global. Não só na Europa, mas aqui também a Bolsa sofreu, mas não sofreu tanto assim quanto por lá. Mas aqui, o que a gente teve? O risco país subiu. O nosso risco país essa semana, né, ele disparou 22%. Também, né, subiu segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Subiu todos os dias e está cotado aos 250 pontos. 249,8 para ser exato, tá? O que aconteceu? A semana começou ruim. Eu não sei se vocês lembram, mas na segunda-feira documentos secretos dos Estados Unidos que mostraram que 5 bancos europeus e americanos estavam lavando dinheiro há 20 anos. Eles lavaram mais de 2... Bom, é uma acusação, não foi que eles lavaram, mas são grandes bancos e eles estavam sendo acusados de terem lavado 2 trilhões de dólares. São 100 anos de economia da nossa reforma da Previdência. Lembre-se, só para fazer uma equivalência, a reforma da Previdência, ela vai economizar 1 trilhão de reais em 10 anos. Os caras lavaram 10 trilhões, mais de 10 trilhões de reais. Nós estamos falando de uma economia equivalente de 100 anos da nossa Previdência. É muito. Bom, o que mais? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui eu separei os principais pontos. Vem cá, essa é minha assistente aqui. Vem cá, fica ali você. Ó, vamos lá. Bom, os documentos secretos foram gravíssimos no começo da semana, na segunda-feira. Essa aqui é a minha sala, desculpa, o Covid-19 também foi muito forte lá na Europa e ameaçou fechar os mercados, tá ameaçando o isolamento social por lá. 3, e muito importante, as eleições americanas vão acelerar. As eleições vão ser no dia 3 de novembro, tá todo mundo já de olho nisso, né? A gente vai ver, vai ter debate, terça-feira tem debate, Trump e Biden lá nos Estados Unidos, vai pegar fogo. O Trump segue perdendo as eleições e o Biden tá na frente, o Trump vai fazer alguma coisa para virar. O que teve de muito importante essa semana também foi o Federal Reserve. O Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, conversou, falou 3 vezes e ele só fala de um assunto, não tem outro assunto lá com ele. O único assunto que ele fala é estímulo monetário para aquecer a economia, para gerar emprego, né? Ele falou diversas vezes que os políticos americanos têm que se entender. Os republicanos, que é a turma do Trump, começaram falando que queriam liberar 1 trilhão de dólares. Os democratas, que querem entrar no lugar do Trump, estão na corrida presidencial, na corrida pela Casa Branca, queriam 3 trilhões e lá vai fumaça. Agora o Trump já aceitou pagar 1,5 trilhão e os democratas já aceitam 2 trilhões e 400. Esse é um jogo que vai se afunilar e deve fechar em torno de 2 trilhões. Mas inclusive foi isso que fez as bolsas lá nos Estados Unidos hoje subirem. Segura aqui. Fez as bolsas dos Estados Unidos subirem e deram um ânimo no final do dia, tá? Com ações de tecnologia puxando as bolsas para cima lá, na esperança de que esse pacote saia e que seja finalmente aprovado, porque sem esse pacote o emprego não vai voltar a crescer nos Estados Unidos. Outra coisa muito importante que foi dita essa semana e que teve repercussão muito positiva aqui no Brasil foi a ata do Copom. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, falou e falou bem. Primeiro que eles fizeram, primeira coisa muito importante que teve a revisão do PIB para
melhor. As expectativas do Banco Central é que o PIB brasileiro encolhesse 6,4% e eles melhoraram vai encolher somente, entre aspas, 5%. Mas isso animou os investidores da Bolsa Brasileira e a Bolsa subiu esse dia. Só que o presidente do Banco Central brasileiro foi mais longe. Ele disse também que o Brasil está começando a usar uma das ferramentas mais importantes para a política monetária, que é o Forward Guidance, que é quando o Banco Central avisa os investidores o que ele vai fazer com os juros lá na frente. E o presidente do Banco Central do Brasil falou: a preocupação, a gente não está preocupado que a inflação vai cavalgar, eles não estão achando que a inflação vai vir com força. Particularmente eu concordo com eles, mas não vem ao caso, a minha opinião não vale. E eles disseram que não devem mexer nos juros até meados de setembro de 2021. E isso soou como música nos ouvidos dos investidores que entraram comprando na bolsa e a bolsa subiu. Por quê? Porque juro baixo significa novos investidores entrando na nossa querida B3. E só que o presidente do Banco Central, ele foi ainda mais longe. O que ele falou? Ele disse que, nas palavras dele, se houver mais um corte de juros, ele vai ser pequeno. Mas quem estava esperando um corte de juros, se vier outro corte de juros, é alegria. Os juros podem ir para 1,75, isso é mais gente entrando na bolsa. Isso aconteceu. O que aconteceu? Nesse dia as ações da B3 dispararam mais do que 5,5%. Foi na quinta-feira. É a alta da quinta-feira, né? Ó, esse aqui é o risco país, né? Na quinta-feira, foi na quarta, na esperança já na alta, aí na quinta-feira melhorou. Depois, bom, na semana a bolsa esse aqui é o dólar. Bom, de qualquer maneira, vamos lá. O que teve também essa semana de muito importante? Teve a fala do Bolsonaro na abertura da ONU. Falou, né? Sempre na abertura da ONU, o Brasil tem a honra há mais de 40 anos abrir a ONU e foi algo muito importante e volta e traz pelo menos bota a cara do Brasil lá fora e lembra os investidores internacionais de que ainda nós temos aqui, mesmo sendo um país emergente, pode todo mundo vir investir por aqui. Bom, gente, agora pra semana que vem, né, a gente vai ter aqui, ó, bom, pra começar na semana que vem começa o quarto trimestre. Esse ano voou, hein, gente? Esse ano voou, começa o quarto trimestre. Semana que vem vai ter o debate Trump e Biden. Esse debate eu não vou perder, eu quero ver. Mas a agenda tá pesada. Nossa senhora. Essa semana vai ter o IGPM, a inflação do aluguel. Na terça-feira vai ter o CAGED, né, que é o dado do desemprego, tá? Você vai ter o CAGED, desculpa, é só o relatório do emprego, PNAD contínuo, que é o desemprego, falei errado. Vai ter o PMI lá na China, os PMIs são os indicadores financeiros que medem a temperatura das economias. Vai ter o PMI de serviços e o da indústria, vai dizer pra gente como é que tá os serviços e a indústria da China. Vale lembrar, a China é a única economia que está melhorando no meio dessa pandemia do coronavírus que veio de lá, tá? Ou você na quarta-feira você vai ter o PNAD contínuo, que são os dados do desemprego agora. Você vai ter PIB dos Estados Unidos na quarta-feira, também dado muito importante. Vai ter o ADP, que é a prévia do emprego, porque o dado mais importante sai na sexta. Vamos falar já. Bom, na quarta-feira também vai ter estoque de petróleo nos Estados Unidos. E o estoque de petróleo é importante. A gente viu aqui, o petróleo está nesse limbo, ele está entre a expectativa do pacote de estímulo dos Estados Unidos, que vai aumentar a demanda por petróleo, e também está contra o coronavírus, porque se você tiver o isolamento social e voltar ao confinamento das pessoas, ninguém vai dirigir, ninguém vai pegar avião, o petróleo vai afundar. Bom, aí a gente vai ter na quinta-feira IPCS, vai sair a inflação no Brasil, mais um dado de inflação, tá todo mundo de olho para tentar fazer alguma inferência. Será que vai ter aquele outro corte de juros pequeno que a gente está sonhando? Vai ter também o PMI do Brasil. Como é que tá a temperatura da economia do Brasil? Tá aquecendo? Tá esfriando? Quinta-feira vamos saber. Vai sair também a balança comercial, mesmo sendo uma parte pequena do PIB do Brasil, lembrando que PIB é consumo, mas gasto do governo, né? E balança comercial e investimento privado. A balança comercial é uma parte pequena, mas com esse dólar e com esse preço da commodity, a balança comercial do Brasil tá
aumentando. Vai, Torinho! Você vai ter também o PMI nos Estados Unidos e o PMI na Europa, é as temperaturas das economias por lá. Como que estão as temperaturas da economia nos Estados Unidos? Aquecendo ou esfriando? E na Europa, aquecendo ou esfriando? E vai ter sexta-feira, é o grande número. É o maior indicador financeiro, o maior indicador econômico do mundo. É o relatório do emprego americano, é o payroll. Sai toda a primeira sexta-feira do mês. É sexta-feira que vem. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana. Eu desejo do fundo do coração um bom final de semana para todos vocês. Um beijo no coração. Eu sou o Pablo. Bom fim de semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!